Amadas irmãs e irmãos do Ideal Espírita Cristã, meu cordial bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma palestra pública gratuita na Casa Espírita Irmãos em Cristo. Desta feita com o nosso irmão Marquinhos Campos, nosso professor, que nos traz palestras muito reflexivas e muito informativas para um conhecimento que todos nós tanto necessitamos. E desta feita ele escolheu um tema assim, bastante promissor. Do que é que eu tenho medo? O medo. Quem não tem medo de alguma coisa? Não é? Então hoje esse tema vai nos levar a uma série de reflexões e nos ensinar algo que jamais iremos esquecer. Como todo trabalho na Casa Espírita se inicia e termina com uma prece, eu vou proferir a prece inicial. Peço que todos fechem seus olhos, se assim preferir, que são as janelas da nossa alma, que procuremos de antemão visualizar a figura serena, branda e luminosa do Cristo de Deus, iniciando dizendo graças a Deus e agradecendo a Ti, Jesus, por esse dia maravilhoso em nossa caminhada, por essa oportunidade que nos permite encontrar amigos, adquirir conhecimento, descansar o nosso espírito cansado de tanta luta, de tanta batalha, de tantas barreiras que ainda precisamos transpor. E agora te pedimos que nos fortaleça cada vez mais no Teu amor, na Tua proteção, na Tua luz que jamais se apagará. Portanto, envolve-nos a todos, hoje e sempre, graças a Deus. Vamos iniciar com um minuto de sabedoria. Pedir ao nosso irmão que possa ler uma página. Bom dia. Não se deixe arrastar pela vaidade. Aprenda a conhecer-se. Não se julgue indispensável. Quando lhe vier a tentação de julgar-se insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável. Só Deus é indispensável. Não se envaideça. Deus, que é grande, não assinou nenhuma de suas obras. Não se esqueça, quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Assim seja, graças a Deus. Vamos ao Evangelho. Eu abri no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, com o item 1, o que é preciso para ser salvo. Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: vinde vós, que fostes bendito por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, tive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem alojamento e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo em verdade,
Quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida: aqueles que estão à sua esquerda, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de alojamento e não me alojastes, estive nu e não me vestistes, estive doente na prisão e não viestes e não me visitastes. Então eles lhe responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos ter fome, ter sede, ou sem alojamento, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: eu vos digo, em verdade, todas as vezes que deixaste de dar essas assistências a um desses mais pequenos, deixaste de as dar a mim mesmo. E então estes irão no suplício eterno e os justos na vida eterna. Assim registrou São Mateus no capítulo 25, nos versículos de 31 a 46. Graças a Deus. Vamos ganhar tempo. Convido o nosso irmão Marquinho para que possa dar início à palestra desta manhã iluminada de domingo e abençoada por Deus. Boa sorte. Que Jesus abençoe sempre. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez estamos aqui para tentar traduzir através de uma palestra algo que seja útil para a nossa existência. Fernando, chama Neide aí, que ela disse que ia assistir, viu? Gente, primeiro, Neide e Salles, tá bom? Tá no telefone, beleza. Então, cumprimentar a todos os encarnados e também aos desencarnados. Eu sempre tenho podido dizer que quando eu faço uma palestra, ela impacta primeiro a mim. E eu tento me imaginar estando sentado aí, neste momento. Então, se o que eu vou colocar aqui pode, de certa forma, atravessar através da mensagem algo de importante para nós. Eu estava conversando com o Salles logo que cheguei, e como a gente acredita que não há coincidências, eu, em casa, pedi à minha esposa que me sugerisse um tema, já que hoje seria um tema livre. E ela do nada disse: faça o tema Fora da Caridade não há salvação. E de pronto, eu peguei, fui ao computador e comecei a fazer um esboço da palestra. Eu faço às vezes aos pedaços para depois fazer os arremates finais. O fato é de que, da quinta para a sexta, eu sonhei, a palestra já estava pronta, que uma intuição me dizendo que eu tinha que fazer a palestra de hoje sobre o tema medo. E olha que eu sempre que vou fazer as palestras, eu peço à espiritualidade que me ajude na medida do possível. E aí eu tive que trocar o tema e fiz sobre o medo e concluí hoje pela manhã. E qual a sorte, entre aspas, Salles abre aqui o Evangelho para ler. E qual foi o tema que Salles leu? Fora da caridade não há salvação. Ou seja, os dois estão entrecruzados. Então, necessariamente, quem está aqui precisa estar aqui para assistir. E às vezes, quando eu estou, inclusive na palestra, eu fico dizendo: eita, essa palestra era bom que fulano visse. Mas a pessoa mais importante que precisa ver é quem aqui está. Então, vamos lá. Qual o teu medo? É certo que aqui, provavelmente, vão cobrir alguns daqueles medos que a gente já passou na vida, nessa ou em outras existências. Haverá de ter alguns que eu não coloquei, mas ele é um tema interessante. Qual é o medo que nos domina, que nos perturba? E eu fui buscar primeiro no dicionário a definição disso. Medo é uma emoção natural e instintiva, portanto, ela já está em nós. Essencialmente para a sobrevivência. Então não é só os seres humanos que têm medo. Não, animais também têm. Ameaça um animal de peito, você vai correr. Que surge como resposta
às ameaças reais ou imaginárias. Neste ambiente aqui, nos cabe mais. Ele funciona como um sinal de alerta, preparando o corpo através de luta, fuga ou congelamento. Isso tudo acontece. Para se proteger de perigos, envolve sensações físicas como quando a gente tem medo. O que é que acontece? O coração começa a bater mais forte, o nome disso é taquicardia, dá uma sudorese, a gente fica todo banhado de suor e uma tensão muscular. Bom, eu quero começar por um vídeo que quando eu imaginei, meu Deus, o que é que eu traria de informação nessa palestra que pudesse nos remeter à mensagem de Jesus. Pode soltar. Bem de bom ânimo, sou eu. Não tenhais medo. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vem. Senhor, salva-me. Homem de pouca fé. Por que duvidaste? És verdadeiramente o Filho de Deus. Quem de nós nunca passou por isso? Encarar determinada situação com bravura, mas depois a gente fraqueja. Enquanto Pedro estava a fitar os olhos sobre Jesus, na mesma lâmina do olho, ele estava com coragem. Só foi olhar para os pés, ele arrefeceu. O que é que simbolicamente isso quer dizer? Que às vezes a gente julga o medo do outro, mas não quer esboçar o que a gente tem. Tem outro episódio bíblico que você poderia nos trazer para tentar mostrar esse encorajamento que é produzido pela presença da fé? Tem. Vejamos este evento. Para proteger a terra prometida, os israelitas devem derrotar os filisteus. Mas o rei Saul perdeu a bênção de Deus. E agora ele enfrenta o maior campeão dos filisteus, Golias. Algum de vocês lutará comigo, israelitas. Se vencer, os filisteus serão seus escravos. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Alguém tem que lutar com ele. Você não chorou desse. O guerreiro que derrotá-lo será um homem rico. Nenhum homem em Israel, nenhum homem de Deus. Eu luto. Davi, você não é um guerreiro, é um pastor. Sim, um pastor. Assim como protejo as ovelhas, Deus me protegerá.
Onde está a fé de vocês? Onde está o seu Deus? Eu vou matá-lo. Vai precisar disso. Não preciso me proteger. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Sua vara e seu cajado me consolam. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. Acabe com ele! Israel encontrou um campeão! Não desperdice o meu tempo, garoto. É muito jovem para morrer. Eu luto com você. Olha que interessante, né? A gente já conhecia a história. A pergunta é: Davi não teve medo, sim ou não? Teve. Mas ele foi, mesmo assim. Porque enquanto ele ia caminhando com medo, com tensão, coração aí certamente batendo tudo, ele começou a recitar um salmo. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. E quantos medos, por exemplo, a gente não carrega em função disso? Nós precisamos lutar contra eles, sim, porque senão haveremos de ser refém dos nossos medos. Portanto, se o Golias significa um obstáculo em nossa vida, que vai aparecer já alguns exemplos aqui, em que nós, se a gente correlacionar o nosso tamanho com o obstáculo, a gente vai nos achar inferior. Mas é a fé que coloca sobre a rocha enquanto o outro está sobre o barro. Quantas pessoas não adquirem, por exemplo, eu já tive a oportunidade de estar no Hospital Laureano, lá em João Pessoa, Hospital do Câncer. Quantas pessoas não entram, talvez 100% entrem com medo, mas tem umas que com medo e como Davi entram com fé, e faz toda a diferença. Aqui eu tenho um cara que eu gosto de estudar ele, que é Neville Goddard. Ele diz que esse episódio bíblico onde Daniel está na cova dos leões, o que é que ele nos ensina? Que os leões eram os causadores do medo. E o que foi que ele fez para os leões? Ele os enfrentou? Não. Ele virou as costas e clamou a Deus. Olha o que a gente precisa fazer. Quando a gente vê que não há solução, se o problema for grande, abra mão de só falar do problema e entregue a quem efetivamente pode responder. Sobre isso, Jó, lá no capítulo 3, versículo 25, diz: aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Ou seja, o medo que você tinha de cobra, a cobra chegou para perto de você. O medo que você tinha de um carro bater ou de alguma coisa acontecer, acaba acontecendo. E agora eu vou trazer só esse exemplo em vídeo, é rápido. E por favor, se for rir, não ria muito alto não, brincadeira.
é porque eu trouxe um exemplo de coisas que alguns de nós podem ter medo, mas outros não. Como eu disse, o medo ele é individual. Vejamos esse exemplo. Não estica esse braço, quanto mais você bota para cima, dá para relaxar? Dá para relaxar o braço? Alguém aqui tem medo de injeção? Relaxa. Ô, meu Deus do céu. Quando é que vai pegar? Ué, a gente sabe que da motorista de ambulância, você tem que pegar um... Tá. Mas relaxa, você fica olhando para mim, olha para lá, cara. Olha para lá, tem. Não, vou esperar. Eu enfiei já, vai pegar. Mentira, aí. Ela filmou lá. Olha, eu fiz só, meu Deus. Pois é, no dos outros a gente reage assim, né? Mas será que nós não temos medo de outras coisas também, que faz a gente ficar daqui para pior? Eu conheço um amigo que não tomou a vacina da Covid com medo de injeção. Ele tinha mais medo de injeção do que de contrair o vírus e morrer. Mas nós podemos julgar isso? Não. Porque a gente sabe que cada um tem os seus medos, né? Como eu disse, eles são intransferíveis. Bom, na política, no caso brasileiro, a gente viu no passado aí, também no presente, uma ideia muito louca de colocar na mente das pessoas a ideia de medo de comunismo. No Brasil tem comunismo? Não, minha gente. No Brasil, banheiro unissex, não é um marmanjo. Na casa de vocês tem banheiro para homem e para mulher? Não. No ônibus tem? Não. No avião, sei lá, em tanta coisa. Mas cria-se no imaginário popular esses medos para que as pessoas refutem os que defendem. A ideia de satanismo no aniversário. Quem está com determinado político está com o Satanás. Quem não está, está com Deus. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele ameaçou recentemente jogar uma bomba lá em Israel. Chegou a publicar numa rede social que não iria sobrar nada daquele país. Daqui eu fiquei com medo. Olha que coisa. Imagine a população de Israel. Você ser capaz de produzir esse medo para que as pessoas, inclusive muitas, morram do medo. Aí depois ele foi lá e disse, não, a gente vai dar aí mais 2 semanas de tolerância. Tá aí aquelas pessoas que ficaram lá se tremendo por uma ação que você tem. E ele ainda disse, às 21 horas. Abuso sexual. Eu já fui professor em escola pública e a gente inclusive chegou a atender adolescentes que tiveram isso e eu encaminhei para o psicólogo. Quantas mulheres não se relacionam com homens depois de adultas porque foram abusadas na sua infância, na sua adolescência? Porque eles foram retirados o direito de existir enquanto pessoa. Isso é um fato real. Solidão. Quantos não têm medo de passar pela vida sozinho? Ou de não arranjar alguém, ou de na velhice não ter ninguém para cuidar. É um medo importante. Mas que a gente precisa, lá no final a gente vai entender, de alguns artifícios que podem minimizar essa situação. Quantas pessoas não têm medo de envelhecer? Que ficam se enxertando de botox, que ficam o tempo todo tentando não aceitar a distância do espelho entre a juventude e a fase idosa. É importante que a gente se cuide? Claro, mas só tem um jeito de você não envelhecer. É morrer antes. Não é não? É isso. Então a gente tem que compreender que isso faz parte da nossa existência. Conhece alguém que tem medo de adoecer? Muita gente, inclusive nós. É um medo que paira no nosso inconsciente. E sobretudo se for doenças de um nível de gravidade mais acentuado. Aí é que a gente vê a fragilidade humana e ao chão. Alguém tem medo disso? Não, Marcos, tem medo não tem de injeção. Pois é, mas aqui vai ter gente que não tem medo de injeção e tem medo
de cobra, de sapo, de rã. Você acredita que tem gente que tem medo de borboleta? Eu conheço gente que tem. E provavelmente isso foi alguma coisa lá na infância. Pode ter sido de vidas passadas. E esse medo ele precisa ser trabalhado, porque se você olhar para qualquer um desses animais que eu disse, se você sair de perto, está resolvido, sim ou não? Mas aí o medo está onde? Na nossa mente. Medo de dirigir. Tem gente que gostaria muito de ter uma carteira de motorista, de andar para cima e para baixo, de ter sua autonomia, mas não vai tirar sua carteira porque acha que quando for aqui não consegue, tem 2 pés e lá tem 3 pedais, e não tem como administrar, e se vier um carro de lá para cá, como é que eu vou fazer? Medo de altura. Alguém aqui tem? Tem pessoas que deixam de visitar os parentes em lugares distantes porque não vão de avião. Tem deles que podem pensar, meu Deus do céu, se eu for de ônibus eu tenho que dar tempo para desencarnar 3 vezes até visitar meu parente. Mas não vai de avião que dura daqui para São Paulo 2 horas e meia no voo direto. Padre Fábio de Mello, eu vi uma matéria dele no Fantástico, onde ele andava com comprimidos Salles no bolso. Veja, ele tem síndrome do pânico e ele precisava viajar para fazer shows, eventos, pregações, mas ele já entrava com medo dentro do avião e andava com a medicação, porque à medida que entrasse aqui já entrava ofegante. O medo faz isso. O medo ele acentua um processo de uma coisa chamada ansiedade, que segundo Augusto Cury é o mal do século, que é o que gera isso aqui, ó. O medo do futuro, como é que vai ser minha vida, emocionalmente, conjugalmente, fisicamente, financeiramente, e isso tudo puxa a uma ansiedade. A ansiedade é você estar no presente e querer puxar o futuro para perto de você. Depressão é o inverso, é você puxar o que está no passado. Por isso que as pessoas que têm uma tendência depressiva estão sempre dizendo que a alegria foi lá atrás, e não aqui, no momento presente, ou pior ainda, no futuro. Lugar fechado, pessoas que entram num elevador e que ficam com esse semblante, ó. Isso pode ter sido em razão de vidas passadas também, onde alguém pode ter morrido enclausurado dentro de um túnel, numa caverna, numa prisão, e isso está armazenado no subconsciente, e o espírito transfere isso para a matéria. Pessoas que têm medo de ser rejeitado, de ser fracassado, medo da crítica. São 3 grandes medos. Todo mundo apontar o dedo para ela e ela, como uma esponja, absorver tudo e se paralisar. Eu estava conversando até outro dia com o Yuri, a gente falando sobre medo. Eu acho que era medo, né? Eu disse crítica. Eu disse a ele: olha, da calçada para fora, para mim, tanto faz como tanto fez. Da calçada para dentro de casa, eu ainda resolvo alguma coisa. Mas não temos domínio sobre o que vai acontecer, sobre o que o outro vai dizer da gente, sobre o que o outro pensa da gente. O medo de ser julgado, criticado, se você embutir aqui, já era a sua existência. Eu diria assim, #F3 para quem está me criticando. É a única coisa que eu posso dizer no momento. Mas há também quem tenha medo de alma e de espírito. Ah, Marco, eu não tenho. Ainda mais eu espírito, eu vou ter medo? Será? Será que você não vai ter medinho? Você está em casa de repente sozinha, porque essas coisas só acontecem assim, né? Está só, para não ter ninguém para testemunhar. De repente falta energia. E aí, o que é que o subconsciente vai imaginar? Eita, sempre espírito de consciente, será que tem alguém me acompanhando, não sei o quê? Aí você puxa um negócio desse aqui. Você vê o que não tem visibilidade e o medo lhe afunda. Medo de falar em público. Quantos de vocês não podem estar neste momento aqui fazendo excelentes palestras e ficam esbarrados nisso aqui, com medo da crítica, do julgamento dos outros? E a gente perde grandes palestrantes, né, que eu espero que sejam encorajados a partir de hoje a falar não só aqui, mas em qualquer outro lugar, quando for necessário. E aqui, alguém tem esse medo? Não, Marcos, eu sou espírita, eu sei que a vida continua, eu já até conversei com o papai e com a mamãe que já foi, eu não tenho medo não. Será? Quando você está diante de um perigo, eu vi outro dia um episódio, numa das palestras eu assistindo, que o cara disse que uma mãe estava
criança, de repente, ela saiu no zoológico, se desgarrou dela e correu para um determinado local e atravessou, e um leão acabou abocanhando essa criança. A mãe, sabe o que é que fez? Partiu para cima, entrou, arreganhou a boca do leão. Aí o palestrante disse: eu acho que no psicológico do leão, ele olhou para aquela mãe e disse: enfrentar essa aí? Deus me livre, e saiu correndo. Ou seja, tem medos que você não tem mais, dependendo da situação. Ameace um filho seu, pode ser um cachorro, um pitbull, um leão, o que for, vamos todos juntos, dê o que der. Você não vai estar preocupado com a sua vida, porque não é o que importa. Uma mãe, vou citar outro exemplo, isso saiu num programa que eu vi à tarde, desses que eu não assisto, mas minha mãe infelizmente gosta de assistir, e lá estava narrando a história de uma mãe que o filho ia atravessando uma ponte do lado de um rio, ele caiu, e o menino pequeno sem saber nadar. Só que detalhe, a gente só soube da história depois. A conclusão é que a mãe também não sabia nadar. E você acha que aconteceu o quê? A mãe pulou, foi lá, conseguiu pegar o menino pelo braço, segurou um ramo de galho lá que tinha, e alguém que ia passando viu os gritos e ela afogando, e foi lá, pulou e tirou. A mãe pensou em medo quando pulou? De jeito nenhum. Por quê? Porque depende do episódio no qual a pessoa está submetida. Ficar desempregado, tanta gente tem, nós, todo mundo. Por quê? Porque você tirou o recurso, é como se você não vivesse. Nós vivemos dentro de uma bolha chamada sistema capitalista, onde o valor é aquilo que você conta no final do mês. Eu me refiro à bolha do sistema, não estou falando de espiritualidade. Você não vai ter dinheiro para pagar as contas. Se pagar aluguel, como é que vai ser? Já vão pedir a casa, aí tem água, tem energia, tem feira. E aí? Não tem que se virar. Então, existe isso também. Medo de ladrão ou de assalto. Quem não tem? Minha sogra, outro dia, ela contou que na casa dela, quando ela é viúva, e quando ela estava dormindo só, por volta de 3 horas da manhã, ela disse que alguém estava mexendo nas telhas. E eu, prestativo no que ela estava a narrar, e eu fiquei imaginando, será que no final foi alguém que entrou lá? E fiquei escutando, até ela dizer que de 3 da manhã até as 5 da manhã, mexendo nessas telhas, e ela passava de um cômodo para o outro, não tinha o que gritar nem por quem chamar. Quando a luz do sol chegou, ela abriu a porta e foi ver, e era exatamente o miau que deixou ela paralisada de medo. Mas naquele momento ela não ia pensar que era um gato, ela ia pensar que um ladrão estava querendo ficar dentro de casa. Se tivesse outra pessoa com ela ia ter esse medo todo? Não. Eu costumo dizer que uma criança dá coragem no outro, mesmo se a criança nem souber o que é que precisa fazer, porque você não está só. A simbologia da solidão, ela nos retira muito da nossa coragem. Banho de açude ou de mar. Quantas pessoas não têm muito medo hoje, porque em vidas passadas podem ter passado por um episódio de afogamento e não podem nem ver chegar perto d'água? Provavelmente. Esse medo de ser novamente engolido pela água. Medo do escuro. Alguém aqui tem? E como eu disse, o medo, por exemplo, do escuro reverbera em quê? Em nós deixarmos que nossa mente produza imagens mentais, e geralmente são deformadoras. Dificilmente, quando você está com medo, vai vir uma imagem boa. Ai, meu anjo da guarda, os espíritos lá da casa, irmãozinho cristão aqui, do meu lado, me protegendo. Até agora eu não passei por isso não. Pensa no adverso. Porque nossa mente está preparada, infelizmente, para isso. Mas à medida que a gente for confrontando os nossos medos, tudo haverá de melhorar. Eu faço caminhada com os amigos toda semana, de segunda a sexta, às 5 da tarde, e uma delas tem um deles que é policial. E ele disse: rapaz, tu vê esse relâmpago que deu ontem? Eu imaginei ele falando isso, por isso que eu coloquei essa imagem. Meu amigo, eu digo: o que foi? Ele disse: rapaz, um relâmpago tão grande, eu estava em casa só. Parecia uma máquina tirando foto de mim dentro de casa, eu me enrolava, me cobria todo, como se o ato de cobrir com um pano tirasse o relâmpago não me atingisse. Porque ele disse: olha, o problema não é o relâmpago. Eu digo: o que é? Ele disse: quando vem um relâmpago, porque a luz ela é mais rápida do que o som, quem vem depois do relâmpago? O trovão. Aí ele disse: rapaz, era um barulho que eu vi a hora cair da cama.
Agora isso é um policial e tudo. Mas aí não dá para você pegar, eu não tenho medo não. Pronto, você não tem, mas o outro tem. Medo de se relacionar de novo. Quem passou por uma experiência que pode ter sido traumática ou não, quer seja quando a gente está namorando, quer seja depois de casado, a gente acaba por entender que tudo que você depositou naquilo, tudo que você deu foi muito mais do que o que recebeu, e de repente você se vê rejeitado, fracassado, com a sensação de que a culpa de tudo foi sua sem ser. E o que é que você precisa nesse instante? Primeiro, é saber que nada acontece por acaso. E você já é espírita há muito tempo, está na hora de aprender isso e praticar. Se você sabe que nada acontece por acaso, até um dos dois, quando sai da vida do outro, tem providência. E vai ser bom para os dois. Mas é difícil entender isso. Quem está dizendo que é fácil? Não é fácil. Porém, é possível se você, primeiro, tiver autoestima, e se não tiver, procura ajuda para se valorizar. Depois, para entender que é assim, poderia ter sido pior. Às vezes, no casamento você tem 1, 2, 3 filhos e depois você vai ter que administrar isso aqui quando você tem filhos. E é hora de, como diz a música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, um relacionamento também ele é um teste de fogo a que nós possamos nos ressignificar. Hoje em dia está em desuso, né? Hoje o pai pega um cinto para dar no menino, o menino diz, dê em mim, para anunciar você, o conselho tutelar. É assim? No meu tempo, de vocês certamente não. Um cinto desse, meu amigo, eu só levei uma pizza e até hoje eu não lembro. Então, esse medo exacerbado, ele era fruto de um tempo, de uma época, onde prevalecia o respeito à ordem por bem ou pelo cinto. É um aspecto psicológico, de antigamente era isso, né? Quer dizer, as crianças de hoje não, têm muitos direitos, poucos deveres, não dão certo em casa, pior na escola. E quem é professor, que já pegou como eu algumas dessas figuras, passou alguns perrengues. E aí, a gente, como eu disse, vai encaminhando para o final, para mostrar o seguinte, a imaginação cria o medo. Aqui tem um gatinho, aqui tem um leão. Quantos de nós não já tivemos um medo do tamanho do leão, que não era sequer um gatinho? E o que é importante nessa hora? Parar um pouco, respirar e tentar compreender. Isto que está acontecendo me ajuda a compreender o quê? Qual o suporte que eu tenho ao meu redor que pode me ajudar a minimizar esse medo aqui? E aí a gente propõe, onde a gente pode buscar ajuda. A terapia psicológica, onde aqui o terapeuta ele vai lançar mão de teses para tentar encontrar no seu subconsciente o que está te causando esse sofrimento. E aí, com o tempo, com as várias sessões, é possível que o ato de cuidar da mente vai fazer você cuidar da sua vida. Você sai desse estágio de culpa, de rejeição, de fracasso, de que nada dá certo, para alguém que vai contar essa história lá na frente. Rapaz, aquilo que aconteceu comigo foi a melhor coisa que aconteceu. Por que, fulano? Porque eu saí de lá muito mais forte. Porque eu saí de lá muito mais resiliente. Porque a partir daquele episódio do medo que eu tive, eu sou uma pessoa muito mais capaz de suportar qualquer acontecimento em minha vida. Rossandro Klingen, psicólogo e palestrante espírita, vai nos ajudar um pouquinho acerca disso. Pode colocar. Sempre que nós lidamos com o medo, nós nos perguntamos até que ponto ele é sadio ou até que ponto ele é patológico. Existem pessoas que nunca têm medo. Seria prudente nunca ter medo de nada? O medo é um sentimento que ele é importante ser tido. Nunca tem a ver com ter ou não ter medo, mas com a intensidade que o medo tem na minha vida. Por exemplo, se você não tiver medo de atravessar a rua, você pode ser atropelado. Se você não tiver medo de fogo, você pode se queimar. O medo nos dá prudência. Até aí ele é saudável, desejável e necessário.
Passou disso, ele pode ser paralisante, ele pode ser desestimulante, ele pode afetar a sua autoestima e fazer com que você não dê à vida e a você mesmo todo o potencial que você tem. A partir daí nós devemos pensar como é que eu posso traçar estratégias para vencer o medo. Importante, eu tenho que assumir que eu tenho medo. Não tenha medo de ter medo. Porque as pessoas ficam querendo ser mais fortes do que são e se colocam em situações de risco ou situações vexatórias. Por exemplo, eu tenho medo de algumas coisas, medo de altura. Às vezes eu chego no parapeito de um prédio assim e olhar para baixo não me dá uma sensação confortável. E por que eu vou ficar olhando para o parapeito? Eu não vivo disso, eu não faço parapente, eu não pulo de paraquedas. Não é um medo que eu tenho que estar me desafiando. Mas às vezes eu tive medo de voar. Bem, como eu vivo viajando, se eu mantivesse esse medo seria uma tortura para mim. Então eu tive que trabalhar em mim esse medo de avião. A primeira coisa que eu fiz com relação ao avião foi o seguinte: eu assumi o fato de que eu não controlo o avião. Eu não controlo a gravidade, eu não sou o piloto, então meu medo, meu pânico, meu susto não vai fazer com que o avião voe melhor ou pior. É quando você entende que em algum momento da vida você tem que entregar. Você não controla todas as variáveis e todas as coisas. Então, assumir que você tem medo é muito importante. E aí, uma das coisas que você faz para justamente combater um medo específico, no meu caso foi o medo de avião, é o que a gente chama de exposição gradativa. Eu vou me aproximando daquilo que me provoca medo. Vamos supor que você tem um medo terrível de barata. Obviamente que é um ser extremamente estranho e que dá muito nojo. Então, a primeira coisa que você poderia fazer era ver vídeos sobre barata na internet, controlável. Comprar uma baratinha de plástico para ficar olhando para ela, botar ela em você, para você sentir, vai ser horrível, vai ter arrepio. É que você vai gradativamente se aproximando daquilo que provoca em você uma fobia, um grande medo. É a chamada exposição gradativa. Isso pode, por exemplo, ser falar em público. De repente eu vou fazer uma apresentação só para mim no espelho. Você vai perceber que seu coração vai palpitar, vai ficar angustiado, porque só a ideia de falar em público, mesmo que não tenha público, vai lhe angustiar. Depois você pode pegar e colocar uma tela no computador com um monte de gente olhando para você. Existem vídeos no YouTube de pessoas no auditório olhando para você, para que você comece a falar já não olhando para você, mas para um na plateia olhando para você. É virtual, mas você está olhando. Depois você finalmente chama um parente, um amigo e começa, ou seja, você vai gradativamente se aproximando daquilo que lhe provoca medo. É importante que você vá junto. Uma das coisas também que pode nos ajudar muito em relação a medo é nos inspirar em pessoas que não têm medo daquilo. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele não tem medo de fazer esportes radicais. Observe como é que ele lida, como é que ele faz, quais são os rituais que ele tem, o que ele pensa, o que ele imagina. Ou alguém que faz alguma coisa que você admira, mas que você tem medo. Você começa a conversar com uma pessoa, perguntar se ela já passou por aquilo. A gente chama isso de modelagem, é quando eu pego um modelo para, através dele, me inspirar e conseguir. E uma coisa que a pessoa que tem medo faz muito, que realmente atrapalha ela intensamente, não só quem tem medo, mas outras pessoas que têm realmente certos transtornos emocionais, é um diálogo interno muito intenso. É ficar conversando demais consigo mesmo, perguntando 30 mil vezes se vai ou se não vai. Isso por si só já consome tanto tempo, tanta energia, gera tanta angústia que desestimula qualquer atitude. Então é importante cessar o diálogo interno, ou seja, vai fazer e pronto. Eu não vou ficar aqui me perguntando, me questionando, porque você só vai reforçar o medo. Outra coisa, se pergunte, das muitas vezes que você achou que o que você faria daria errado, quantas vezes deu? Quantas vezes foi apenas um pensamento que você achou, que você acreditou que não vai dar certo comigo e na verdade não aconteceu? Não acredite no que você pensa, nem sempre o que você pensa é o que vai acontecer. É apenas fruto de um sentimento de medo, ou às vezes de uma infância em que você foi desestimulado, porque seu irmão fazia melhor do que você, porque seu primo fazia melhor do que você, porque sua prima conseguia fazer melhor do que você, e você desenvolveu um sentimento de que você é menor que os outros e você não pode fazer. Mentira, esqueça. Não tenha medo de ter medo, mas não tenha medo, sobretudo, de superar o medo. Veja bem, é a mesma proposta do vídeo lá do início, com Davi e Golias. A ideia que o psicólogo passa é: tá com medo? Tá, tem que enfrentar? Vai. Se não dá para enfrentar o medo todo de uma vez, vai à prestação. Desconta 100%, vamos enfrentar 5% hoje, 10% amanhã, até você chegar à escala de não ter mais medo. O que é que pode nos ajudar também? A casa espírita, o centro espírita nos ajuda? Sim. Quando, ao participar de uma reunião de desobsessão, alguns obsessores podem estar aumentando esse medo, potencializando esse medo na gente. Esses sugadores de energia que fazem uma certa manipulação emocional e podem tornar a gente com mais medo. E aqui isso pode ser diminuído.
Os passes, quando vocês vão ali para a sala de passe, a cadeira está assim, mas de frente é a mesma coisa. Por trás de você, ou na frente sua, vai ter o passista. E por trás do passista a espiritualidade. Então aqui existe um fluxo de energia do cosmos que vai transferindo para você. E estar aqui ajuda sim na diminuição desses medos. Água fluidificada, quando se toma após um passe, também é trabalhada a depender da necessidade de cada um de nós. O evangelho em casa, no lar, ele ajuda? Sim. Por quê? Porque a vibração positiva do evangelho vai atrair espíritos de luz que vão fazer uma verdadeira barreira ao redor de sua casa e vão impedir que espíritos encarnados e desencarnados possam querer produzir algum medo em você. E aqui, fazendo o evangelho, além de atrair, tem a água fluidificada e tem toda uma egrégora que está por trás, a luz auxiliar. E sobre ainda isso, tem aqui uma palavrinha do Divaldo Franco. Muitos de nós temos uma religião, mas não sabemos realmente se houve Jesus, se não houve. É uma figura mitológica, é um Superman da nossa realidade. E o tempo vai passando, de repente vem a dor, um problema, morre uma pessoa querida e a gente cai, porque não nos ocorre que todos nós vamos morrer. Sempre é a morte de alguém. É fulano. Uma vez eu vi uma coisa muito interessante do escritor profano. Ele foi procurar ver qual é o sentido da vida. E disse: viver é a arte suave de cada dia estar mais perto da morte. Porque a morte não é algo que chega e diz: olha, eu vim me buscar. Então ela vai chegar hoje, amanhã, depois, não sei. Mas a gente tem que estar minimamente, procurar estar preparado para ela. Portanto, a conclusão a que chegamos é: devemos encarar nossos medos e ressignificá-los, ou seja, mudar a potencialidade dele. A mente, ela mente. Quem diz isso é Augusto Cury, Mais de 90% dos nossos pensamentos, eles são falsos. O medo tem correlação com traumas desta e de outras vidas. Eu conheço um amigo de Cachoeira dos Índios que esteve em uma festa em um determinado ambiente, era noite e tal, e de repente alguém, sem querer, bateu nele e ele, com um copo de bebida, acabou derramando sobre a pessoa. Essa pessoa estava para lá de Bagdá, como se diz, e ameaçou brigar com ele, partiu para cima dele. Essa pessoa veio imediatamente para casa. Acredite vocês, ele já está por volta de 10, 12 anos trancado dentro do quarto. Ele era um cara ativo, que andava em todos os ambientes, e a partir desse dia, o medo de alguém lhe tirar a vida lhe enclausurou dentro do seu quarto. A família tentou localizar a pessoa, localizou, o cara ficou, pediu mil desculpas, disse que se fosse o caso viria na casa. Os pais foram falar com ele disse que não queria de jeito nenhum, que ele estava querendo era trazer ele para matar ele dentro de casa. Tentaram todo tipo de tratamento, mas a mente continua a mentir, e ele está na estatística dos 10% se dizer que qualquer contato com ele haverá de lhe retirar a vida. Augusto Cury tem uma técnica: duvidar, criticar e determinar, ou seja, você não aceitar como um episódio desse é uma mentira que a mente produziu. E o medo e a falta de liberdade, no caso de meu amigo, ou seja, o tornou escravo daquela situação. Quantas pessoas vivem escravizadas, como eu disse, deixa de viajar porque tem medo de avião, deixa de fazer determinadas coisas porque tem medo. Que é um medo besta, que eu escutei isso algumas vezes de minha mãe. Ela diz: não pode misturar manga com leite. Eu disse: por quê? Porque faz mal, dá congestão. Aí eu disse: mãe, mas um picolé de manga com leite? Ela disse: não tem nada, aí dá para comer. Aí eu vou discutir com uma mulher com 83 anos, né? O picolé tá ok, agora o leite com a manga separado não pode. Veio ele a nos dizer: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não temas, nem desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você por onde você andar.
Será? Lá vai eu de novo. Eu estou naquele momento da Bíblia, do Evangelho, que diz assim: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu estou nessa vibe. Eu creio, mas aumenta, para que eu possa, inclusive, encarar os meus medos. E através do Espiritismo, Joana de Ângeles diz o seguinte para a gente: a tua ansiedade ou teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponha sofrimento desde a véspera. Quer um exemplo? Alguém que está esperando o resultado de um exame. Ah, meu Deus, aquele exame vai me matar. Aquele exame. E quando o exame chega, não tem nada. Pode ter? Pode. Mas o sofrimento, como Joana está propondo aqui, é o que impulsiona a gravidade daquele episódio. E é isso. Espero que cada um de vocês possa, junto comigo, aprender. E eu acho que essa palestra foi produzida para todos nós aqui hoje. Obrigado. De antemão, agradecemos ao nosso irmão Marquinhos Campos pelas reflexões de hoje, que com certeza sairemos melhores do que quando adentramos nesta sala. Então, agradeço a espiritualidade aqui presente, que nos ajudou na produção, na transmissão e na reflexão. Então, agora nós vamos passar para a próxima etapa do nosso trabalho, que será o passe magnético. Portanto, já que eu fiz a prece inicial, eu peço ao nosso palestrante, que está a posto, fazer a prece final. Que nos concentremos, que pensamos em Jesus, para que a prece possa ter maior eficácia. Obrigado a todos. Gostaria de pedir a quem assim desejar que possa fechar seus olhos, tentar encontrar o Espírito Divino, a centelha que habita em cada um de nós, e que essa palestra, como eu creio que foi intuída pela espiritualidade, para que nós possamos, inclusive, encarar nossos medos. Claro que a nossa fragilidade humana, por vezes, sai do caminho correto, mas as instruções colocadas, a capacidade de discernimento e a razão, junto com a fé ante a dúvida, é o que nos fortalece nessa caminhada. Que a gente possa nos espelhar nos exemplos de Davi, nos exemplos de Jesus, ao chamar Pedro, e que nós não nos afundemos como aconteceu. E também no de Daniel, que lá na cova dos leões, ele teve a capacidade de, não de minimizar o medo, mas de entregar a quem realmente pode resolver. Dar as costas para ele e entregar a Deus todas as nossas ansiedades, angústias e medos destas e de outras encarnações. Que a gente volte para casa com a paz de Deus e que o medo se afaste de nós cada vez mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Só lembrando, meus irmãos, que a vida é um desafio. Sempre haverá pedras no caminho, conforme disse o nosso irmão Carlos Drummond de Andrade. O que nós temos que fazer é ultrapassar, superar essas pedras que tem no nosso caminho. Como a água faz, ela se avoluma e passa por cima. Então, sejamos fortes, sejamos corajosos e que o medo não atrapalhe as nossas conquistas, tá bom? Vamos para o passe.